E a gente vai continuar nesse assunto, agora conversando com a Karina Meng, que vai tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, justamente sobre essas conversas difíceis que a gente costuma ter, especialmente nessa época, né, Karina? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que nos acompanham. Deixa eu só abrir um parênteses para me mandar hoje um beijo especial aí para a audiência nossa de Araranguá, tá sempre ligadinha aqui. E em especial aí para o Thiago e para a Priscila que estão nos acompanhando hoje e passando, né, toda essa audiência aí com a gente. E sim, conversas difíceis são necessárias e muitas vezes a gente acaba deixando de lado por ser difícil. E é importante que a gente enfrente, e é o que a gente vai conversar hoje. Perfeito, vamos então já para a nossa primeira dúvida, primeira pergunta da rodada, aparecendo aqui no telão. Quem mandou essa foi o Felipe Cardoso através das nossas redes sociais. Por que muita gente acredita e defende fake news? Ótima pergunta, hein, Karina? Boa pergunta, até porque agora em período eleitoral isso pode ser uma situação que vá acompanhar e acontecer bastante. A gente acaba não olhando as situações com maldade, né? Então a gente acaba não acreditando que as outras pessoas vão agir com segundas intenções. O primeiro olhar nosso sempre é genuíno com relação às situações, mas é algo bem importante nesse período, principalmente, a gente estar mais atento e conferir, né, verificar, investigar primeiro essa informação antes da gente estar repassando. Muito bem, temos mais perguntas por aqui, tá na tela, ó, quem mandou essa foi o Afonso. Por que para alguns ganhar uma discussão é tão importante? Não aceita perder e quer sempre ter razão. Como lidar? Afonso, isso está muito ligado à nossa natureza humana, no sentido da gente se sentir aceito, pertencente e não rejeitado e deixado de lado, né? Então, essa sensação de competitividade e de ganhar, de ter o mérito, nos faz nos sentir bem, justamente por a gente acreditar que assim a gente vai ser aceito. Como lidar com pessoas assim? Muitas vezes é importante a gente entender que para ter um diálogo assertivo, é importante que as duas vias também aconteçam. E se muitas vezes é difícil com a outra pessoa, é mais fácil muitas vezes a gente não dar sequência nesse diálogo. Perfeito, vamos para a nossa próxima dúvida por aqui, tá na tela, quem mandou foi a Maria Helena de Criciúma. Como defender meu ponto de vista sem parecer arrogante? Maria Helena, bem importante isso, teu ponto de vista é a sua verdade, é o mundo interno, os conceitos que você tem como entendimento, assim como a outra pessoa vai ter também o mundo interno e o entendimento dela. E todos temos direito a expressar a nossa opinião e o que a gente acredita sobre determinadas situações. A questão de ser arrogante passa a ser quando a gente acredita que a minha verdade é a única verdade existente que tem. Então, começar a entender que existe diversidade e respeitar, né? Escutando para entender e não só para responder o outro, a gente consegue ter um diálogo muito assertivo. Perfeito, temos tempo para nossa última perguntinha da rodada. Vamos lá então, tá no telão, essa veio de Tubarão, quem está participando com a gente é a Larissa Souza. O que fazer quando a família se reúne e logo surge o assunto política? Larissa, falar de política, né? Gente, é importante debater sobre a política, é um assunto que temos que conversar, a questão é como conversar, né? Respeitando que existem opiniões diferentes dentro da família, entendendo que cada um vai ter os seus motivos para acreditar, para defender e para apostar em determinado candidato ou outro, e é essa habilidade que a gente precisa, principalmente nesse período que vamos começar agora a desenvolver, né? Ter mais empatia pela opinião do outro e assim a gente conseguir, então, de fato, respeitar e aprender, falar. É importante trazer a política para o nosso meio. Essa veio de Balneário Rincão, Irene da Rosa foi quem mandou. O que faço quando alguém faz comentários com ofensas sobre candidatos na minha rede social? Irene, bem legal essa pergunta, porque isso pode ser até a dúvida de vários outros, né? Você pode se posicionar mencionando que você aceita comentários, opiniões acerca do candidatos, mas que não venha para julgamentos, ofensas e críticas. Então, você se posiciona dessa maneira para você também colocar que você é diplomática com relação a aceitar a opinião de outras pessoas.
Perfeito, temos mais dúvidas por aqui. Aliás, eu tinha falado Irani antes, mas era a Irene que mandou a pergunta para a gente anterior, né? Vamos para a próxima então, ó. Pedro, né, que mandou através do nosso @JCriciúma. Não sei argumentar e depois fico frustrado por não expor meu ponto de vista na hora. Como é que eu posso melhorar minha maneira de me expressar? Pedro, talvez a sua limitação aconteça no momento de que tenha que você expor, você acaba ficando com um medo de avaliação das outras pessoas, julgamento sobre a opinião que você venha a expressar naquele momento. E talvez isso é que faça você travar e acabar se arrependendo depois. Então, assim, todos temos direito a ter opiniões e expressar essas opiniões, desde que a gente respeite o limite, né, e a opinião das outras pessoas. Então, pense um pouquinho melhor sobre isso. É teu direito expressar a tua opinião. Perfeito, a gente tem 1 minutinho para responder mais uma, viu, Karina? Vamos lá. Sandra, de 13 de maio, que está participando com a gente. Ó, ela diz o seguinte: em relação a discussões na internet, parece que todo mundo sabe mais que o outro. O melhor a fazer nesse período eleitoral é se afastar das redes sociais? Sandra, se afastar não, porque é importante a gente estar por dentro do que está acontecendo com os candidatos, com a vida política. O importante seria filtrar, né? Você saber o que você acompanha, fontes fidedignas de informações e pessoas que de fato agregam e somam no conhecimento acerca, né, dos candidatos, enfim, desse período eleitoral agora. Então, não nos afastamos, vamos filtrar e saber realmente as fontes que a gente acaba seguindo de informação. É isso aí, até para a gente conhecer bem, né, quem é que está concorrendo às eleições, a gente tem que sim se envolver, tem que participar. Karina, obrigada pelas tuas informações aqui no JA. A gente volta a se encontrar na próxima terça. Até lá, então.